Você já parou para pensar em como as relações humanas influenciam diretamente o sucesso que temos na vida? Seja em ambientes profissionais ou pessoais. A habilidade de se conectar com outras pessoas é um dos fatores mais poderosos para alcançar o sucesso e a felicidade. Como fazer amigos e influenciar pessoas, escrito por Dale Carnegie, é um verdadeiro clássico que mudou a vida de milhões de pessoas desde o seu lançamento em 1936. Este livro é muito mais do que um guia de boas maneiras. É um manual prático que ensina princípios atemporais sobre como lidar com as pessoas de maneira eficaz e conquistar sua confiança e respeito. Ao longo deste resumo, vamos explorar as lições mais valiosas que Carnegie compartilha, revelando segredos que vão desde técnicas para melhorar sua comunicação até estratégias para influenciar e liderar de forma genuína. Este é o tipo de conhecimento que pode ser aplicado em qualquer situação, desde negociações de negócios até interações cotidianas com amigos e familiares. O que torna esse livro tão impactante é a simplicidade com que aborda questões complexas do comportamento humano. Carnegie acreditava que qualquer pessoa, independentemente de sua posição social, poderia aprender a arte de se relacionar e influenciar outras pessoas, sem recorrer a manipulações ou jogos de poder. Prepare-se para mergulhar em princípios que vão não só te ajudar a se tornar mais persuasivo e carismático, mas também a cultivar relacionamentos mais fortes, autênticos e duradouros. Ao final deste resumo, você terá em mãos um conjunto de ferramentas poderosas para transformar a maneira como se comunica e interage com o mundo ao seu redor. Princípios fundamentais de interação pessoal. A base para construir qualquer relacionamento saudável e influente é entender como as pessoas funcionam. Dale Carnegie nos oferece 3 princípios fundamentais que moldam todas as interações humanas. Eles são simples, mas poderosos e podem transformar a maneira como você se comunica com os outros. Princípio: não critique, condene ou reclame. O primeiro princípio é claro: ninguém gosta de ser criticado. Quando criticamos, a reação natural das pessoas é se defender ou se afastar. Carnegie nos lembra que o poder da crítica é destrutivo, levando ao ressentimento e não à mudança. Se você realmente quer influenciar alguém, comece evitando a crítica. Em vez disso, busque a compreensão e a empatia. Imagine uma situação no trabalho onde um colega cometeu um erro. Ao invés de apontar o dedo, condenando sua falha, tente algo diferente. Mostre compreensão pela dificuldade que ele enfrentou e ofereça ajuda. Isso cria um ambiente de apoio, onde as pessoas se sentem seguras para aprender e crescer. Segundo princípio: aprecie honestamente. O segundo princípio nos ensina a valorizar as pessoas e de maneira sincera. A maioria de nós anseia por reconhecimento, por sentir que nossas ações têm valor. Quando você aprecia alguém de forma genuína, isso não apenas eleva a pessoa, mas também fortalece a relação entre vocês. Porém, aqui vai um ponto importante. A apreciação deve ser verdadeira. As pessoas percebem quando um elogio é vazio ou forçado. Portanto, ao invés de elogiar por elogiar, observe o que a pessoa realmente fez de valor e expresse seu reconhecimento com sinceridade. Terceiro princípio: desperte um forte desejo nos outros. Carnegie sugere que a chave para influenciar está em despertar o desejo das outras pessoas. Ao invés de tentar convencer os outros a fazerem o que você quer, mostre como isso pode beneficiá-los. É como plantar uma semente. As pessoas se movem em direção ao que realmente desejam. Pense em um vendedor de carros, por exemplo. Ao invés de focar apenas nas características do carro, ele foca nas necessidades do cliente: segurança para a família, economia de combustível ou o status que o carro traz. Ele desperta no cliente um desejo sincero de adquirir o veículo.
porque fala diretamente aos interesses do comprador. Esses 3 princípios fundamentais são a base de toda interação eficaz. Se você aprender a evitar a crítica, oferecer apreciação honesta e despertar o desejo certo nas pessoas, estará no caminho para construir relacionamentos mais fortes e influentes. Como fazer as pessoas gostarem de você? Dale Carnegie nos ensina que conquistar a simpatia e o respeito das pessoas não é apenas uma questão de carisma ou sorte. Existem atitudes específicas que qualquer pessoa pode adotar para criar conexões autênticas e duradouras. São 6 princípios que formam a base para fazer as pessoas gostarem de você, e cada um deles é essencial para fortalecer os laços em qualquer tipo de interação. Primeiro princípio: interesse-se genuinamente pelas outras pessoas. Um dos segredos mais poderosos para conquistar a simpatia de alguém é demonstrar interesse genuíno. As pessoas gostam de falar sobre si mesmas e suas experiências, e ao mostrar curiosidade autêntica, você cria uma conexão profunda e significativa. Imagine que você está em uma reunião de negócios. Ao invés de focar apenas no que você tem a dizer, faça perguntas sobre o trabalho ou os interesses da outra pessoa. Isso cria um ambiente de diálogo, onde a outra pessoa se sente valorizada. E o mais importante, esse interesse precisa ser sincero. As pessoas percebem quando estamos apenas fingindo. Sorria. Nunca subestime o poder de um sorriso. Um gesto tão simples pode transformar o clima de uma interação. O sorriso é uma linguagem universal de boas-vindas, e Carnegie nos lembra que ele pode ser a chave para abrir portas, tanto em relacionamentos pessoais quanto profissionais. Quando você sorri, transmite calor e acolhimento. E isso faz com que as pessoas se sintam mais à vontade em sua presença. E o melhor de tudo, sorrir é contagiante. Quando você sorri para alguém, é quase impossível não receber um sorriso de volta. Lembre-se do nome das pessoas. Carnegie nos ensina que o nome de uma pessoa é o som mais doce que ela pode ouvir. Lembrar e usar o nome de alguém durante a conversa demonstra atenção e respeito. Isso cria uma conexão imediata, mostrando que você se importa o suficiente para lembrar de um detalhe tão pessoal. Pense em quantas vezes você já se sentiu especial porque alguém importante lembrou do seu nome. Esse pequeno gesto faz toda a diferença e ajuda a solidificar um vínculo. Quarto princípio: seja um bom ouvinte. Ouvir é uma das habilidades mais subestimadas, mas também uma das mais poderosas. Em vez de se concentrar em como responder, ouça com atenção o que a outra pessoa está dizendo. Dê espaço para que ela compartilhe suas ideias e experiências. Ser um bom ouvinte significa não interromper, prestar atenção de verdade e fazer perguntas que demonstrem interesse no que está sendo dito. Ao permitir que a outra pessoa fale, você cria uma conexão emocional mais forte, pois ela se sentirá valorizada e compreendida. Quinto princípio: fale sobre os interesses das outras pessoas. As pessoas gostam de conversar sobre o que é importante para elas. Se você quiser construir uma conexão rapidamente, descubra quais são os interesses da outra pessoa e traga esses tópicos para a conversa. Por exemplo, se alguém gosta de esportes, falar sobre o último jogo ou evento pode criar um elo instantâneo. Isso não significa que você deva fingir interesse, mas sim encontrar pontos em comum que possam guiar o diálogo e fortalecer o relacionamento. Sexto princípio: faça com que a outra pessoa se sinta importante. Carnegie nos lembra que todos nós temos o desejo de nos sentir importantes. Ao fazer com que a outra pessoa se sinta valorizada, você cria uma relação de respeito e admiração. E novamente, isso deve ser feito de forma sincera. Isso pode ser tão simples quanto um elogio genuíno sobre o trabalho de alguém ou reconhecer um esforço que a pessoa fez. Pequenos gestos de reconhecimento têm um impacto duradouro nas relações humanas.
Esses 6 princípios podem parecer simples, mas, quando aplicados de maneira consistente, eles transformam a maneira como você se conecta com os outros. Interesse genuíno, um sorriso, lembrar o nome, ouvir atentamente, falar sobre os interesses dos outros e fazer as pessoas se sentirem importantes são as chaves para criar relacionamentos sólidos e duradouros. Como convencer as pessoas para o seu ponto de vista. Quando se trata de persuadir, muitas vezes pensamos que devemos vencer um debate ou provar que estamos certos. Mas Dale Carnegie nos mostra um caminho diferente. Ele nos ensina que o verdadeiro poder de persuasão está em entender a perspectiva do outro, criar um terreno comum e levar as pessoas a enxergar sua visão, sem confrontos. A chave é construir pontes e não barreiras. Primeiro princípio: evite discutir. Carnegie nos lembra que discussões, mesmo que ganhas, não trazem resultados positivos. Elas deixam as pessoas ressentidas e é difícil mudar o comportamento de alguém quando ele se sente atacado. Se você quer influenciar, evite discutir. Em vez disso, crie um ambiente onde ambas as partes possam se expressar sem se sentirem ameaçadas. Imagine que você está em uma reunião de trabalho e há um desacordo. Ao invés de insistir que sua opinião está correta, tente entender o ponto de vista dos outros. Isso cria um ambiente mais colaborativo e abre espaço para o diálogo construtivo. Segundo princípio: respeite a opinião dos outros. Nunca diga "você está errado". Poucas coisas geram mais resistência do que dizer diretamente a alguém que ele está errado. As pessoas tendem a se fechar e a defender suas posições com mais firmeza. Em vez disso, busque respeitar a opinião dos outros, mesmo que não concorde com ela. Ofereça sua perspectiva como uma alternativa, sem impor seu ponto de vista. Por exemplo, em uma negociação, ao invés de dizer "você está errado", você pode dizer algo como "entendo seu ponto de vista, mas aqui está outra maneira de ver essa situação". Terceiro princípio: se estiver errado, admita rápida e enfaticamente. Uma das atitudes mais poderosas que você pode adotar é admitir seus próprios erros. Ao fazer isso rapidamente e com sinceridade, você desarma a outra pessoa e cria um ambiente de confiança. Isso mostra humildade e abre as portas para que os outros também admitam seus erros quando necessário. Carnegie ensina que não há problema em ser vulnerável. Admitir um erro não é um sinal de fraqueza, mas sim de força e caráter. Quarto princípio: comece de maneira amigável. Ao iniciar uma conversa de forma amigável, você suaviza qualquer resistência inicial. Um tom de voz caloroso e uma atitude acolhedora podem transformar uma situação potencialmente tensa em uma conversa produtiva. Sempre que possível, comece uma discussão, elogiando ou reconhecendo algo positivo na outra pessoa. Isso cria um ambiente de respeito e colaboração. Quinto princípio: consiga que a outra pessoa diga sim rapidamente. Uma técnica eficaz para guiar uma conversa é obter pequenos sims ao longo do caminho. Faça perguntas com as quais a outra pessoa concorde logo no início. Isso cria um ritmo de concordância e torna mais fácil para ela aceitar suas sugestões posteriormente. Esse princípio é utilizado em vendas, por exemplo. O vendedor pode começar com perguntas simples como: "Você está procurando um carro confortável?", para gerar uma sequência de respostas afirmativas. Sexto princípio: deixe a outra pessoa falar mais. Pessoas gostam de expressar suas ideias e opiniões. Quando você dá espaço para que elas falem, cria uma atmosfera de respeito e consideração. Além disso, ao ouvir, você ganha informações valiosas que podem ajudar a moldar sua abordagem. Lembre-se de que a persuasão não é sobre impor suas ideias, mas sim sobre criar um diálogo em que ambas as partes se sintam ouvidas. Sétimo princípio: deixe a outra pessoa pensar que a ideia é dela.
Se você realmente deseja que alguém aceite sua sugestão, permita que essa pessoa pense que a ideia veio dela. Quando as pessoas sentem que estão no controle, são mais propensas a abraçar a solução proposta. Por exemplo, em uma equipe de trabalho, em vez de dizer diretamente o que deve ser feito, você pode perguntar: o que você acha de fazermos dessa forma, conduzindo a pessoa a chegar à mesma conclusão por conta própria. 8. Princípio: veja as coisas do ponto de vista da outra pessoa. Empatia é fundamental para a persuasão. Antes de tentar convencer alguém, tente se colocar no lugar dessa pessoa. Entenda suas preocupações, medos e desejos. Quando você demonstra que entende o ponto de vista do outro, ele se torna mais receptivo às suas ideias. Esse princípio é especialmente eficaz em negociações e conflitos, onde as emoções estão à flor da pele. Mostrar empatia pode desarmar a situação e abrir espaço para a solução. 9º princípio: mostre simpatia pelas ideias e desejos dos outros. Todos nós temos necessidades emocionais que desejamos ver atendidas. Ao mostrar simpatia pelos desejos dos outros, você cria uma conexão emocional que facilita a aceitação de suas ideias. Mesmo que você discorde, reconhecer o valor das preocupações e desejos do outro pode mudar o curso da conversa e torná-la mais colaborativa. 10º princípio: apele para os motivos mais nobres. As pessoas gostam de pensar que agem de acordo com seus princípios mais elevados. Quando você apela para os motivos mais nobres de alguém, como justiça, honestidade ou o bem comum, cria uma narrativa que torna mais fácil para essa pessoa concordar com você. Esse princípio é útil em campanhas publicitárias e discursos públicos, onde o objetivo é mobilizar pessoas em torno de uma causa maior. Dramatize suas ideias. Quando você apresenta suas ideias de maneira viva e envolvente, elas se tornam mais convincentes. Use histórias, exemplos e ilustrações para dar vida à sua mensagem e torná-la memorável. Carnegie sabia que a emoção é uma ferramenta poderosa na persuasão. Uma ideia contada de forma vibrante tende a ficar gravada na mente das pessoas. Lance um desafio. Um desafio pode ser um excelente motivador. Quando você propõe um desafio justo e estimulante, desperta o desejo das pessoas de provar a si mesmas e superar expectativas. Isso cria um impulso positivo que as incentiva a agir. Esse princípio é frequentemente usado no ambiente corporativo, onde metas e desafios motivam as pessoas a dar o melhor de si. Como ser um líder eficaz? Ser um líder não significa dar ordens ou controlar as pessoas. Para Dale Carnegie, liderar é, acima de tudo, inspirar e motivar os outros a agir de acordo com seus melhores interesses. Um líder eficaz sabe como guiar sem ofender, como corrigir sem desmotivar e, acima de tudo, como criar um ambiente em que as pessoas se sintam valorizadas e encorajadas a crescer. Vamos explorar os 10 princípios que Carnegie nos apresenta para liderar de forma eficaz. Primeiro princípio: comece com elogios e apreciação sincera. Ao invés de começar uma conversa apontando erros, comece destacando algo positivo. O elogio sincero desarma qualquer resistência inicial e prepara o terreno para uma conversa construtiva. Por exemplo, se você precisa corrigir um funcionário, inicie a conversa reconhecendo algo que ele tenha feito bem. Isso cria uma atmosfera mais colaborativa e menos defensiva, permitindo que a crítica seja recebida de forma mais aberta. Segundo princípio: chame a atenção dos erros indiretamente. Ninguém gosta de ser criticado abertamente, e uma crítica direta, muitas vezes, faz com que as pessoas se sintam humilhadas ou desvalorizadas. Por isso, Carnegie sugere que, sempre que possível, corrija indiretamente. Se um colega de trabalho cometeu um erro, em vez de apontar diretamente, você pode compartilhar uma experiência pessoal semelhante e como aprendeu com ela. Isso torna a correção menos pessoal.
e mais uma lição compartilhada. Terceiro, princípio. Fale sobre seus próprios erros antes de criticar os outros. Antes de corrigir alguém, fale sobre os seus próprios erros. Isso cria uma sensação de camaradagem e mostra que você também é falho e está aprendendo. As pessoas tendem a aceitar críticas mais facilmente quando sentem que não são as únicas a errar. Por exemplo, antes de apontar o erro de um colega, você pode dizer: "Eu também já cometi esse erro antes. Aprendi da forma difícil, mas aqui está o que me ajudou." Quarto, princípio. Faça perguntas em vez de dar ordens diretas. Ao invés de dar ordens, transforme suas instruções em perguntas. Isso faz com que as pessoas sintam que estão no controle e que suas opiniões são importantes. Por exemplo, em vez de dizer, "faça isso dessa forma", você pode perguntar, "o que você acha de tentarmos essa abordagem?" Isso convida a outra pessoa a pensar e se sentir mais envolvida na solução. Quinto, princípio. Permita que a outra pessoa salve a própria dignidade. Quando alguém comete um erro, é importante permitir que essa pessoa mantenha sua dignidade. Evite humilhações públicas ou apontar falhas de maneira a constranger os outros. Mostre respeito em todos os momentos, especialmente nas correções. Se um erro for cometido em uma reunião, corrija-o de forma privada, sem fazer com que a pessoa perca o respeito dos colegas. Sexto, princípio. Elogie o menor progresso e seja caloroso no seu reconhecimento. As pessoas precisam de incentivo para continuar melhorando e muitas vezes pequenos progressos passam despercebidos. Quando você reconhece mesmo os pequenos avanços e faz isso de forma calorosa, cria um ciclo de motivação que inspira as pessoas a se esforçarem ainda mais. Ao perceber qualquer sinal de melhoria, por menor que seja, não hesite em elogiar. Um simples "vi que você está se dedicando bastante nisso, continue assim", pode ter um grande impacto na confiança de alguém. Dê uma boa reputação para a pessoa viver à altura. Quando você coloca as expectativas lá no alto, as pessoas tendem a agir de maneira a viver de acordo com essa reputação. Carnegie nos ensina que, ao dar uma boa reputação para alguém, você motiva essa pessoa a alcançar esse padrão. Por exemplo, se você disser a um colega, "você é um dos melhores solucionadores de problemas da equipe", ele vai se esforçar para agir de acordo com essa percepção. Use o incentivo. Além do elogio, é importante dar incentivos, mostrar confiança no potencial de alguém e fornecer suporte para que a pessoa se desenvolva. É uma das formas mais poderosas de liderança. Se alguém está enfrentando dificuldades, incentive-o dizendo, "eu sei que você pode superar isso", e ofereça ajuda ou recursos se necessário. Isso mostra que você acredita no potencial da pessoa e está disposto a apoiar seu crescimento. Nono princípio. Faça com que o erro pareça fácil de corrigir. Quando um erro parece grande ou complicado demais, as pessoas podem se sentir desanimadas ou incapazes de corrigi-lo. Por isso, Carnegie sugere que o líder torne o erro menor e mais fácil de resolver. Por exemplo, em vez de dizer, "você cometeu um grande erro", diga algo como, "isso é fácil de consertar, vamos resolver rapidamente". Isso ajuda a reduzir a ansiedade e promove uma atitude mais positiva. 10º princípio. Faça a outra pessoa feliz em seguir a sua sugestão. Um líder eficaz faz com que as pessoas sintam alegria em fazer o que foi sugerido. Isso pode ser alcançado mostrando os benefícios da ação, oferecendo incentivos e criando um ambiente positivo para a tomada de decisões. Ao apresentar uma sugestão, você pode destacar os resultados positivos que ela trará, não só para o trabalho, mas também para a pessoa diretamente envolvida. Ao longo deste resumo, exploramos os ensinamentos de Dale Carnegie em seu clássico Atemporal, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Cada princípio apresentado pode parecer simples à primeira vista, mas sua aplicação prática tem um impacto profundo nas relações humanas.
desde evitar críticas até inspirar outras pessoas por meio do elogio e da empatia, Carnegie nos mostra que a chave para o sucesso pessoal e profissional reside na forma como tratamos e nos conectamos com os outros. Esses princípios são ferramentas poderosas que você pode usar todos os dias, seja em interações com colegas de trabalho, em negociações de negócios ou até mesmo em conversas casuais com amigos e familiares. Os ensinamentos de Carnegie oferecem um caminho claro para melhorar a comunicação, aumentar a influência e cultivar relacionamentos mais fortes e autênticos. Mas o verdadeiro poder dessas lições está na prática. Saber que criticar afasta as pessoas, por exemplo, é um bom começo, mas aplicar essa sabedoria consistentemente em situações desafiadoras é o que realmente transforma sua forma de interagir. Elogiar sinceramente, ouvir com atenção e demonstrar interesse genuíno são hábitos que, quando cultivados, podem mudar a dinâmica de qualquer relacionamento. A beleza desse livro está na simplicidade com que ensina algo tão complexo quanto as relações humanas. E o mais inspirador de tudo é que qualquer pessoa, independentemente de sua experiência ou personalidade, pode aprender e aplicar esses princípios. Então, o que você vai fazer agora? Coloque essas lições em prática. Comece hoje mesmo a transformar suas interações, liderar com empatia e construir conexões significativas. Ao adotar esses princípios, você não apenas se tornará mais influente, mas também verá a qualidade de seus relacionamentos crescer junto com sua satisfação pessoal e profissional. Quer conhecimento rápido e prático? Inscreva-se agora no Ouvir Saber e ouça resumos poderosos de livros de desenvolvimento pessoal, finanças e empreendedorismo.